Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Esta é a 10ª videoaula das disciplinas EDM 0337, Metodologia do Ensino de Educação Física, e EDM 0348, Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física. Esta videoaula tem como tema os princípios ético-políticos da educação física cultural. Somada à leitura da bibliografia sugerida, a participação das conversas e a realização da atividade proposta, entendemos que vocês, todos e todas, conseguirão justificar a importância dos princípios ético-políticos da educação física cultural. Nós sugerimos a leitura deste artigo, é o resultado da pesquisa realizada por Pedro Xavier Russo Boneto, em que ele conversou com professores no formato de grupo de discussão, ele também analisou relatos de experiência e esses professores produziram um registro sistemático do trabalho que realizaram, utilizando uma técnica do diário de bordo digital. Este material todo, analisado a partir do referencial do pós-estruturalismo, fez com que o professor Pedro identificasse que estes professores e professoras, ao realizarem o currículo cultural, eles são, de alguma maneira, agenciados por princípios curriculares, por princípios que, de alguma forma, levam os professores a agirem de uma certa maneira. Por isso, o professor Pedro, com esta pesquisa, ele tentou responder por que os professores fazem o que fazem. Nós também sugerimos a leitura do capítulo 3 deste livro, Educação Física Cultural, Inspiração e Prática Pedagógica. É o resultado de uma pesquisa realizada com os relatos de experiência de professores e professoras que afirmam colocar em ação o currículo cultural. Estes materiais foram interpretados com a ajuda de um conjunto maior de teorias pós-críticas, principalmente os estudos culturais, o multiculturalismo crítico, o pós-estruturalismo e o pós-colonialismo. Estes campos teóricos nos deram as referências necessárias para olhar para os registros que os professores fizeram sobre a própria prática. E, finalmente, nós não sugerimos a leitura deste material para vocês, ele está disponível na internet, está no site do grupo, se vocês quiserem fazer a leitura, a gente recomenda, mas nós extraímos desta dissertação de mestrado uma contribuição importante. Esta dissertação foi concluída recentemente, agora em 2020, por isso que ela ainda não foi transformada na sua totalidade ou na parte mais importante, mais contributiva para a nossa discussão, ela ainda não foi transformada em artigo. Então, para que vocês não tivessem que fazer 3 leituras, uma carga muito grande para esse momento que nós estamos vivendo agora, porque vocês não fazem só essa disciplina e vocês têm uma série outra de responsabilidades, ocupações e tarefas a realizar, a gente entende que, com respeito, extraímos esse conceito, um dos conceitos que o professor Flávio desenvolveu nesse estudo, e apresentamos aqui durante a videoaula. Pois bem, no trabalho de pesquisa do professor Pedro, ele recupera a noção de escrita currículo de trabalhos anteriores. Como nós já estudamos na semana passada essa noção de escrita currículo, é interessante lembrar que o professor, a professora, juntamente com os estudantes, vão produzindo a experiência curricular, vão escrevendo essa trajetória, escrevendo esse percurso. Mas nesse processo de produção, e aí o professor autor do texto, o professor Pedro Boneto, ele recorre à filosofia deleuze-guattariana, nesse processo o professor ou a professora, eles são agenciados por determinadas situações. Então, há aspectos bem estruturados, que vão dizer e vão influenciar e vão fazer com que as práticas aconteçam de tal maneira, e há aspectos menos estruturados que também influenciam na prática pedagógica. É muito importante essa noção para professores e professoras em formação, e muitos de vocês já atuando, para mostrar que nós não temos o controle de tudo que acontece. Nós somos agenciados tanto pelas condições da escola, pelas regras que a escola estabelece, pela própria característica do tema que nós estamos desenvolvendo, como também somos agenciados por situações, por acontecimentos, por fatos,
por respostas que nós não controlamos, respostas das crianças que nós não controlamos. Daí a ideia da escrita currículo. E este agenciamento, ele pode ser um agenciamento de situações mais estruturadas, que são as linhas molares, situações mais fluidas, menos estruturadas, que podem gerar em nós influências que nos levem a trabalhar, a fazer, a responder de uma certa maneira ou de outra maneira, e há situações absolutamente imponderáveis, absolutamente incontroláveis, que não temos como prever, que elas acontecem, que elas interferem naquilo que nós estamos fazendo. Eu gosto de lembrar de uma passagem, uma escola que eu trabalhei, quando eu era professor da rede municipal de ensino, e que a quadra era aberta, e de vez em quando entrava algum cachorro pelo meio da grade, ou às vezes alguém estava empinando pipa, ou às vezes um passarinho, ou seja, qualquer coisa que pudesse chamar a atenção das crianças. Aquilo fugia absolutamente da nossa previsão, fugia absolutamente do nosso controle, ou uma resposta inesperada de uma criança, ou algo que aconteceu durante uma brincadeira, uma dança. Linha de fuga tem esse sentido. Linha de fuga, ela representa muitas vezes um acontecimento que muda, muda o caminho que você estava realizando, muda aquilo que você tinha pensado e às vezes, se é um cachorro que entra no meio da sua aula, você vê que as crianças levantam, saem correndo atrás dele, porque o cachorro é do bairro, as crianças também são do bairro, muitas crianças conhecem o cachorro e pegam o cachorro e levam o cachorro para a roda, ou o cachorro está no meio da brincadeira, então você não tem como controlar, é nesse sentido que o acontecimento ele se estabelece. Então, as nossas aulas, independente da disciplina, independente do tema, as nossas aulas são repletas de acontecimentos. Às vezes, esses acontecimentos caminham mais na direção de linhas de fuga absolutamente incontroláveis, às vezes esses acontecimentos se estabelecem de uma outra maneira e nós conseguimos ter um pouquinho mais de controle da situação. Mas nesta videoaula, a gente quer tratar especificamente das linhas moleculares, especificamente daquela parte que o professor Pedro situa, que ao conversar com os professores, tentando entender por que eles fazem o que fazem, por que eles fazem como fazem, nessa conversa o professor Pedro percebeu que as situações didáticas, o mapeamento, a ressignificação, a leitura, o aprofundamento, a ampliação, o registro e avaliação, elas correspondem a linhas duras, a linhas molares, a linhas mais fixas, ou seja, elas dão alguma estrutura nas atividades didáticas que caracterizam a tematização. Enquanto isso, há condições de imanência, que se estabelecem como princípios que o professor Pedro Boneto, nesse trabalho, vai chamar de princípios ético-políticos. E esses princípios, eles, de alguma maneira, despertam no professor e na professora o desejo de definir certos temas, definir uma determinada prática corporal, como tema cultural que será abordado no trabalho, uma brincadeira, uma dança, uma luta, um esporte, uma ginástica, e eles também influenciam na organização e no desenvolvimento das situações didáticas. Então, claro, os princípios eles estão, de certa maneira, ligados às situações didáticas. O que nós vemos quando observamos as aulas são as situações didáticas, mas ao olhar as aulas mais de perto, ao conversar com os professores e com as professoras e a analisar o trabalho mais, ao longo do tempo, um trabalho mais extenso, você consegue perceber como os professores e professoras estão agenciadas pelos princípios ético-políticos. Então, durante a pesquisa do professor Pedro Boneto e durante a pesquisa do professor Flávio, e durante a pesquisa também, a pesquisa que nós realizamos, nós percebemos que esses professores e essas professoras estavam agenciados por determinados princípios ético-políticos. É algo que faz o professor, faz a professora agir de determinada maneira. É incontrolável,
Nós não podemos dizer que isso é aprendido na universidade, nós não podemos dizer que isso é aprendido num curso de formação continuada. Isso tem muita relação com a maneira como o professor, como a professora, compreende a sociedade, compreende a escola, o papel da escola, compreende o papel do componente curricular, no caso da educação física, como é que ele vê as crianças, como é que ele vê a aprendizagem. Então, todos esses elementos, de alguma maneira, o que nós sabemos hoje sobre os princípios ético-políticos nos permitem dizer que todos esses elementos influenciam, ou seja, levam os professores a agirem de tal maneira, ou seja, os professores e professoras são agenciados por certos elementos. E quais são eles? Então, no fazer didático, nos encaminhamentos pedagógicos, um dos princípios mais interessantes, mais importantes talvez, é o reconhecimento da cultura corporal da comunidade. Ou seja, o professor, a professora não partem do zero, eles não acham que os alunos nada sabem daquilo. E na medida em que o trabalho vai andando, aquilo que os alunos sabem, aquilo que os alunos já viveram, uma maneira de fazer que os alunos têm, são valorizadas, são reconhecidas, aparecem nas aulas. Isto nada tem a ver com o levantamento dos conhecimentos prévios. Na bibliografia vocês veem a crítica feita a esta ideia, ou seja, reconhecer a cultura corporal da comunidade não é levantar os conhecimentos prévios. Levantamento dos conhecimentos prévios tem a ver com as pedagogias modernas, que não é o caso aqui a gente ficar aprofundando. Um outro princípio ético-político é a articulação com o projeto político-pedagógico da escola. Então, nós não estamos sozinhos, nós não estamos sozinhas, nós trabalhamos com outras pessoas num coletivo que tem uma obrigação social, que tem uma responsabilidade social e que a gente espera que aqueles projetos, aquilo que pode ser um projeto para aquele ano, aquilo que pode ser um projeto da unidade, um projeto político-pedagógico no sentido mais amplo, pode ser às vezes até um documento curricular de uma rede de ensino que seja um pouco mais reduzida, com não tantas escolas assim, porque a diversidade, ela, claro, faz com que cada escola, ao atender a sua comunidade, ela caminhe com projetos muito distintos, mas esses professores, eles não definem os temas do nada, eles definem os temas a partir do reconhecimento da cultura corporal e a partir do esforço que ele faz para articular com o projeto político-pedagógico da escola. Esses professores, essas professoras, no seu fazer cotidiano, eles também são agenciados pelo princípio ético-político da justiça curricular. Vocês já me viram fazer essa crítica, ou já me ouviram fazer essa crítica, ou já leram coisas da educação física cultural e perceberam uma crítica contundente àquela ideia de que apenas certas modalidades esportivas predominavam, ou seja, tinham hegemonia no currículo da educação básica. Então, essas escolhas não eram aleatórias, eram escolhas intencionais, tentando formar pessoas de uma certa maneira. Nós aqui entendemos que se o professor, se a professora selecionam temas, ou seja, práticas corporais que são cultivadas por diferentes grupos sociais, esse professor, essa professora, estão movidos, agenciados, impulsionados pelo princípio ético-político da justiça curricular. Se nós queremos justiça social, nós temos que promover justiça cognitiva. Esse é um argumento do professor Boaventura de Souza Santos. Na perspectiva cultural da educação física, nós entendemos que ao trabalhar com jongo, com maracatu, com bolinha de gude, com brincadeira de boneca, com videogame, você está dialogando com o patrimônio de diferentes grupos sociais, você está tratando de forma séria esse patrimônio de diferentes grupos culturais, portanto, você está valorizando diferentes formas de ser e estar no mundo, você está valorizando e reconhecendo e afirmando as diferenças. E aí, um outro princípio muito influenciado pelo pós-colonialismo, óbvio que uma base conceitual tem a ver com o pós-colonialismo, que nós já estudamos em semanas anteriores, é o princípio ético-político da descolonização do currículo. Ou seja, há um reconhecimento que os currículos escolares estão colonizados por certas visões de mundo, certas visões de práticas corporais, certas narrativas sobre os representantes, sobre os participantes das práticas corporais, e que há um esforço que esses professores e essas professoras são levados a fazer
no sentido de rachar, no sentido de quebrar, no sentido de desestabilizar essa hegemonia, no sentido de trazer uma outra narrativa, uma outra gestualidade, uma outra forma de conceber aquela manifestação. Por isso que é tão importante quando o professor e a professora criam canais de comunicação, de entrada, de visões outras sobre aquelas manifestações. Mesmo que sejam manifestações hegemônicas, é possível trazer o olhar daquelas pessoas que têm outra visão sobre aquela manifestação hegemônica. Então, quantas vezes um familiar não tem uma história interessante para contar ou não tem a própria vivência para narrar sobre uma certa manifestação da cultura corporal. Então, descolonizar o currículo é criar esse espaço. Isso pode ser feito num convite, pode ser feito num vídeo, pode ser feito com um estudante do outro ano, né, de uma outra turma que venha, né, ou no mesmo ano, mas pertence a outra turma, que traz uma outra posição. E às vezes mesmo na sala de aula. Então, a descolonização do currículo, ela tanto influencia a maneira como o professor e a professora fazem os encaminhamentos pedagógicos, como ela influencia, ela leva o professor, ela agencia o professor e a professora a definirem certos temas para serem trabalhados. Os professores e professoras que trabalham com a perspectiva cultural da educação física, isso é evidente nas pesquisas que vocês leram, eles promovem situações didáticas que permitem a ancoragem social dos conhecimentos. Então é muito importante promover uma análise sócio-histórica e política das práticas corporais. Pessoal, as manifestações da cultura corporal, elas não estão soltas, elas estão lastreadas nos grupos culturais. Elas são traços da identidade cultural. Então, há uma série de indagações que podem ser feitas sobre as manifestações da cultura corporal, sobre as práticas corporais, que vão possibilitar as crianças compreender que elas existem e que elas se modificam. Elas existem na sociedade, elas têm uma ocorrência social, elas se modificam em função dos grupos que delas participam. Elas não são sempre as mesmas. Cada grupo, ao realizar, vai ressignificando essas práticas corporais e vai reorganizando as suas maneiras, a maneira de fazê-las, a maneira de concebê-las também. Então, é importante que sejam feitas atividades, muitas vezes atividades de aprofundamento que permitem compreender a ancoragem social desses conhecimentos abordados nas aulas. Um outro princípio ético-político é a rejeição, né, rejeitar o daltonismo cultural. Nós, professores, nós, professoras, às vezes tendemos a pensar que todas as pessoas são iguais, que numa certa escola as pessoas são da mesma maneira, que as pessoas aprendem da mesma maneira e que, portanto, elas precisam fazer as mesmas atividades. As pesquisas feitas com os professores e professoras que colocam em ação o currículo cultural mostram que esses professores são agenciados por certas situações que os fazem organizar as atividades de ensino de tal maneira que determinadas habilidades, capacidades, formas de ser sejam valorizadas diferentemente. Então, não são todas as aulas que todo mundo vai correr, não são todas as aulas que todo mundo vai dançar, não são todas as aulas que todo mundo vai comentar. Numa mesma aula, as pessoas, os estudantes podem participar de maneira diferente. Numa mesma aula, eles podem se engajar de maneira diferente. Isso que é rejeitar o daltonismo cultural. Isso que é desenvolver uma situação didática em que as pessoas possam participar dela de variadas maneiras. E aquela contribuição importante do professor Flávio Nunes dos Santos Júnior, na dissertação de mestrado defendida recentemente, agora em 2020, o que esse professor percebe? Que os professores que ele investigou, ele fez etnografia, acompanhou professores durante um tempão na escola, ele percebeu que esses professores, eles criam condições que favorecem a expressão das crianças, jovens, adultos, idosos. Professores que criam situações em que os estudantes são estimulados a se posicionar, a trazer os seus saberes, a valorizar os seus saberes. Esses saberes, eles só são anunciados, eles só circulam na medida em que o professor e a professora criam condições para que isso aconteça. Então, é interessante, né? Durante um tempo, a literatura da área estava, né,
pensando em certos princípios ético-políticos, e o trabalho do professor Flávio Nunes, ao se fundamentar no pós-colonialismo, ao buscar, né, nos conceitos de autores do pós-colonialismo e do pensamento decolonial, ele consegue enxergar que estes professores criam essas condições para que os saberes discentes circulem, para que os saberes discentes sejam valorizados. Vocês certamente já entenderam o raciocínio da proposta. Se você valoriza as práticas corporais de vários grupos sociais, se você valoriza e cria condições para que esses saberes entrem em circulação, se você cria fendas para que outras maneiras de entender a prática corporal e os seus praticantes apareçam, você está falando aqui de uma educação física que reconhece todas as formas de estar. Você está falando de uma educação física que reconhece todas as maneiras de produzir a gestualidade. Você está falando de uma educação física que reconhece as diferenças, valoriza as diferenças. Você está falando, portanto, de uma educação física que forma sujeitos solidários. Você está falando de uma educação física que não só é democrática, mas também é democratizante. Ao concluir o curso, vocês vão perceber que outros adjetivos serão colocados nessa frase, e que é um esforço de produzir uma experiência pedagógica, ou seja, uma pedagogia do corpo que reconheça que as pessoas podem ter quaisquer corpos. Então, se a gente fizer uma relação com o que estudamos lá no começo do curso, lembrando, que há um projeto muito claro, de produção de corpos hábeis, fortes, saudáveis, como correspondentes a um certo modelo de sociedade, estes professores, estas professoras, ao serem agenciados por esses princípios ético-políticos, eles vão não só definir as práticas corporais de uma certa maneira, como eles também vão organizar situações didáticas e conduzir as situações didáticas, ou seja, fazer um encaminhamento pedagógico de uma certa maneira, ou seja, de uma maneira que contradiz aquela política de produção dos corpos hábeis, fortes, e se vocês quiserem, heterossexuais, brancos e burgueses. Ou seja, é uma pedagogia do corpo, uma pedagogia que potencializa as diferenças, uma pedagogia que procura formar cidadãos e cidadãs solidários. Faz isso ao enxergar que todos produzem cultura, ao enxergar que todos se comunicam pela gestualidade, ao enxergar que todos produzem práticas corporais dignas de estarem na escola. Essas questões nós veremos com mais detalhe nas 2 próximas semanas, quando aprofundaremos a discussão dos encaminhamentos pedagógicos, também chamados de situações didáticas, também chamados de atividades de ensino. Fiquem bem, nos vemos na próxima semana. Até logo!